Fala, trader, beleza? Eu vou te mostrar aqui as 4 oportunidades que tiveram no pregão do dia 27 de setembro. Então, vamos aqui para o gráfico. Primeiro, eu tenho o mercado abrindo aqui, ó, em cima de uma confluência de 3 níveis operacionais, 2 VH e uma VAL, ativando aqui a continuidade dentro das VH, porque o preço está vindo de fora dessa área de valor, testando ela aqui por cima. Quando ele testa aqui, eu também tenho a extremidade inferior dessa área de valor do pregão anterior. Então, aqui eu tenho um ponto de compra. Mas eu não considerei aqui essa oportunidade por conta de que o mercado tinha acabado de abrir. Então, assim, as confirmações não ficam bem claras pelo fluxo de ordem, conforme você pode ver aqui. Então, observa. Ele faz esse movimento para baixo. A gente vê uma ausência, porém, aqui eu gosto de operar somente após as 10. Aqui eu não considerei esse ponto, mas dentro do contexto operacional, ele está bem claro, tá vendo? Beleza. O mercado subiu, foi testar a extremidade superior, rompeu, abandonando essa região dessa área de valor aqui, que o preço ficou trabalhando dentro dela. Se eu projeto o espelhamento desse movimento aqui, eu tenho uma possível subida do preço até os 3 níveis do espelhamento. Então, buscando esse alvo aqui, eu tenho a confluência desse teste de continuidade aqui, ó. Então, aqui eu posso considerar uma possível compra dentro do teste da área de valor rompida, que é justamente ativando aqui o princípio da continuidade para fazer esse movimento aqui para cima. Quando eu olho para o fluxo de ordem, eu vou ver o quê? Esse movimento. O preço acumulou aqui embaixo, subiu com bastante desequilíbrio da compra. E aquela marcação que eu tenho ali, observa que eu tenho essas duas VAL, essa VH e essa VAL, mais essa outra VH que foi rompida, bem nesse ponto aqui, eu tenho essa marcação. Olha, quando ele veio fazer o teste, observa que a oferta veio diminuindo e eu tive um aumento da demanda nesses 3 clusters aqui. Depois, uma possível entrada seria ou na POC desses clusters, aqui, com o stop aqui abaixo, ou depois que ele quebra a liquidez desse volume maior aqui de venda, que é justamente aqui, ó, ele quebra a liquidez com ausência, um posicionamento seria aqui, um stop um pouco, ligeiramente aqui abaixo. E observa que ele parou em cima dessa linha aqui, que eu marquei, que eu tenho aqui a confluência do terceiro alvo, do espelhamento. Eu tenho também aqui, ó, o semanal e o mensal. Observa que ele ativou certinho no semanal e no mensal o princípio da continuidade, ou seja, o preço veio testando aqui no contexto mais macro essa área de valor perdida do semanal e essa área de valor do mensal, que é do mês atual. Por isso que o preço chegou nesse ponto e voltou rápido. Quem não estava vendo esse contexto maior não conseguiu enxergar isso aqui. E dentro do contexto do fluxo de ordem, nós temos
ele chegando aqui no contexto mensal faz 2 volumão. Ao perder e quebrar essa liquidez aqui, ó, ele fechou essa POC aqui abaixo, já posso considerar vender. Um stop ligeiramente aqui acima, ou aqui acima mais, para vir dentro do contexto da operação de continuidade do semanal, esperando que o preço venha para dentro dessa área de novo. Então, essa foi uma segunda operação dentro do contexto semanal, que foi uma operação de venda. A outra operação foi quando o preço volta e ele entra nessa área de valor. Percebe que quando o preço vem testando, ele toca rápido, ele não fica entrando, voltando para dentro da área de valor, é que ele já volta. Quando ele volta, ele testa aqui a área de valor do pregão atual. Porém, aqui eu considero, pela análise de fluxo de ordem, um ponto de uma possível entrada justamente porque, olha só, eu tenho aqui ele ficando em cima dessa região, mas aqui ele já voltou para dentro da área de valor do semanal atual, ele tocou aqui no mensal, ele já ativou aqui o princípio da continuidade do mensal, que está aqui em cima. Observa que ele está vindo com bastante volume, teve interesse. Aqui, nesse ponto da compra, o preço subiu com ausência de oferta, e aqui eu já tenho bastante oferta, o que me leva a crer que o preço não tem sustentação da demanda para subir mais aqui desse ponto em diante. Então, observa aqui, quando ele vem fazer esse testezinho aqui, ó, eu tenho aqui o ponto onde antes foi compra, já não tem mais demanda. Pelo contrário, eu tenho oferta. Então, eu tenho essa POC aqui. Poderia já comprar direto, vender direto aqui, botar o stop ligeiramente acima dessa região aqui do mensal, ou aguardar a quebra de liquidez. Quando que ele quebra a liquidez? Nesse cluster de compra que subiu e não teve mais demanda para pagar acima, e ao quebrar a liquidez aqui nesse ponto, eu poderia me posicionar aqui, botar um stop ligeiramente abaixo, e o possível alvo é justamente, eu posso pegar tanto o espelhamento desse fundo, que dá a confluência do alvo aqui nessa região, e aí eu vou ter como confluência esse ponto aqui, ó, que antes teve bastante oferta e a oferta saiu, ou seja, foi o ponto em que começou a desequilibrar para cima, que é essa região aqui. Então, pelo fluxo de ordem, a partir do momento que ele faz esse excesso aqui, eu posso sair da operação. Porque ao fazer esse movimento, ele volta para fazer um teste. Um teste aonde? Aqui da região, da área de valor, que o preço voltou para dentro dela. Então, aqui é onde eu considero uma segunda entrada na venda. Então, percebe que, ao voltar para testar aqui, olha como é que eu tenho aqui o fluxo de ordem. Bem naquele ponto onde houve a quebra de liquidez, tanto do primeiro cluster, do último cluster de compra, quanto do range, se eu pegar todo esse range aqui e plotar aqui o volume profile, onde que está a POC dele? Aqui abaixo, e ele já começou a negociar muito para fora. Então, poderia considerar uma entrada nessa POC, um stop ligeiramente acima, buscando de novo aquela mesma região de baixo. Que aí eu já tenho a confluência aqui das VH e das VAL. Eu tenho 4 níveis operacionais, um perto do outro aqui. Então, basicamente, são essas 4 oportunidades que o mercado apresentou dentro do pregão do dia 27 de setembro.
todas elas com confirmação, com confluência dentro dos princípios operacionais da área de valor. Eu tenho aqui uma continuidade na compra, uma continuidade na venda dentro do contexto semanal e mensal, uma reversão na venda e outra reversão na venda. Se eu considerar no nível mais arriscado a abertura do pregão, poderia pegar aqui uma reversão, um intervalo dentro do contexto dessa aqui. Porém, só considerei essas quatro que estão mais que tem uma confirmação mais clara para mim. Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido, compreendido aqui a interação do preço com a área de valor, os princípios operacionais que eu observo para tomar as minhas decisões no dia a dia. Então, caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer análise e te responder aqui as tuas dúvidas. Por sinal, eu adoro operar esses princípios porque eles funcionam muito mesmo, tá bom? Então, bons estudos, sucesso na tua carreira trade e tamo junto.